Olá, boa tarde. Nós Boa estamos tarde. iniciando novamente a nossa live, né? Que a gente está com probleminha de internet. E estamos aqui com a Marcela Dantas, que é a nossa psicóloga. Olá. E a gente hoje trouxe essa live para esclarecer para os pais, né? Qual é a diferença da psicóloga escolar para a psicóloga clínica, quais são as atribuições da psicóloga dentro de uma instituição e de que forma a gente pode dar continuidade ao atendimento para essa comunidade, para esse aluno. Então, eu gostaria de trazer vocês aqui conosco. Se vocês depois puderem assistir a nossa live, rever e tiverem dúvidas, vocês podem nos mandar. E antes de começar a nossa pauta, eu gostaria de colocar aqui a minha visão de gestora, que sem sombra de dúvida, uma das melhores contratações que eu fiz esse ano foi de trazer a psicóloga escolar, no caso a Marcela, para trabalhar conosco. Nós já vínhamos tendo um trabalho muito alinhado, com muita comunicação, com muita assistência aos pais, aos alunos. E se não fosse esse problema da Covid, né, Marcela, nós estaríamos entregando um resultado muito melhor. Então, eu digo para vocês que a psicóloga escolar dentro de uma instituição, das instituições que podem contratar, que eu sei que não são todas, né? Que elas contratem, façam isso de uma forma bem positiva e bem segura, porque a Marcela tem atendido não só os alunos, mas ela tem atendido também os pais e internamente a equipe docente tem dado um suporte de orientação, tem dado um suporte emocional muito bacana. Então a gente vai começar perguntando da Marcela quais são as atribuições, as contribuições e as responsabilidades de uma psicóloga escolar dentro da instituição de ensino de um modo geral. Então, o psicólogo escolar, ele atua sempre de acordo com a equipe multidisciplinar da escola, de quem está aqui dentro. É um trabalho muito combinado com os professores, com os pais, que é a família, e os profissionais externos que acompanham as crianças, por exemplo, de inclusão, ou das que não são, que precisam ser acompanhadas por um profissional externo a respeito de uma depressão, algumas questões a respeito de suicídio, algo relacionado ou ansiedade, seja o que for, que ela esteja sendo acompanhada por um profissional externo. Em alguns casos a gente precisa ter essa comunicação mais próxima também, para que a gente possa fazer um trabalho mais amplo e realmente observar como está o desenvolvimento dessa criança. Então sempre tendo esse olhar para a equipe multidisciplinar, que é aqui os professores dentro da escola, a coordenação, direção, a família e os profissionais externos e os alunos, né? Sempre tendo esse olhar mais amplo e de forma horizontal, me colocando na mesma posição que o outro para que o trabalho possa ser melhor desenvolvido. E aí, como é que funciona esse trabalho do psicólogo escolar? Normalmente acontece primeiro da observação da demanda que a turma apresenta, e esse trabalho acontece de forma coletiva, na maioria dos casos. Por exemplo, eu observo uma demanda e aí eu vou trabalhar com a turma no coletivo, não no viés individual, que acontece mais no contexto clínico, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Os atendimentos individuais, eles acontecem para a gente fazer a escuta da demanda que a criança está trazendo. Em alguns casos, por exemplo, a criança solicita para falar comigo sobre determinado assunto que pode estar acontecendo com ela, ou no contexto familiar, ou aqui na escola, e diante disso a gente faz os devidos encaminhamentos. Em alguns casos a gente convida a família para vir até a escola, para a gente conversar a respeito de como é que está o desenvolvimento da criança. Se for necessário, a gente faz a sugestão ou não para ela ser acompanhada por um profissional externo. E das crianças que estão aqui na escola, como é que a gente faz esse acompanhamento? Sempre observando o contexto de como a gente pode trabalhar isso no coletivo, observando também o singular, o individual dela e fazendo um processo de formação com os professores, observando como a gente pode ajudar essa criança a entender, por exemplo, melhor o conteúdo, como no caso das adaptações curriculares. Trabalhar em conjunto com o professor o processo da adaptação curricular, para que essa aluna o aluno ou a aluna seja acessado da melhor maneira. Então a gente vai em conjunto e começa a pensar em como a gente pode acessar essa criança na adaptação curricular, na adaptação de atividade, e aí sempre reforçando essa questão do trabalho multidisciplinar mesmo. E aí o trabalho do psicólogo escolar pode acontecer por meio de oficinas, de palestra, desse trabalho mais horizontal mesmo, fazendo a formação dos professores, a escuta, que é o atendimento individual, não no viés clínico, que daqui a pouquinho a gente explica para vocês melhor, e é assim que funciona. As oficinas, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui na escola. Uma oficina que a gente trabalhou com uma turminha daqui da escola, a gente trabalhou a respeito de amizades.
Então foi criado um jogo para trabalhar a temática de amizade e discutir com as crianças por meio de jogo e da roda de conversa sobre a temática amizade. E com isso a gente trabalhou o tema, trouxe algumas reflexões a respeito do assunto. Foi algo que a gente conseguiu trabalhar só em uma oficina? Não, é algo que a gente precisa continuar trabalhando, porque é um processo que a criança não vai entender de uma hora para outra, né? O que a gente estava tentando propor ali na oficina a respeito de amizade. Então, provavelmente a gente vai precisar novamente falar sobre a temática. A gente já trabalhou sobre muitos outros assuntos também aqui na escola durante esse período, mas eu estou trazendo somente essa possibilidade. A gente já falou a respeito de bullying, já falamos de medo, já falamos sobre outros assuntos e muitos atendimentos individuais também, porque as crianças se propõem a pedir por esses atendimentos por estarem curiosas do que é um psicólogo escolar ou por ter alguma demanda realmente para falar, e diante disso a gente vai observando o que a gente é interessante trabalhar com as turminhas. Então acho que é mais ou menos isso, o trabalho do psicólogo escolar, para estar esclarecendo um pouco para vocês, né? E aí a gente pode estar indo para o segundo tópico. Então, vocês viram o quanto é rico o trabalho do psicólogo escolar dentro de uma instituição, e como eu falei para vocês anteriormente, a minha visão de gestora é uma visão bem positiva de recomendar que as instituições, de um modo geral de ensino, que puderem contratar uma psicóloga escolar, que assim façam, porque vocês vão ver o quanto a equipe de vocês, docente, pedagógica, equipe técnica, administrativa, passam por esses treinamentos, o quanto elas melhoram, principalmente com relação à saúde mental, à postura profissional, e o quanto a equipe docente é amparada com relação a demandas que são trazidas pelos professores e que a gente possa atender melhor os pais e os alunos. Então, partindo para o segundo tópico, a gente queria entender um pouquinho, Marcela, você falou muito já da psicóloga escolar, e aí a gente agora queria entender por que a psicóloga escolar ela não pode fazer um atendimento clínico. Qual que é essa diferença? Existe uma legislação que impeça isso, ou a psicologia permite, ou é uma questão de ética mesmo? Então, o serviço é completamente diferente. O psicólogo clínico, ele atua em um contexto, em um set terapêutico completamente diferente. E a escolar também, o ambiente é diferente, a forma de trabalho também é diferente. Por exemplo, o meu trabalho enquanto psicólogo escolar, ele é alinhado com o psicólogo clínico. Por exemplo, na clínica ele vai fazer testagem psicológica, ele vai fazer a avaliação psicológica, ele vai avaliar de uma outra forma que aqui na escola eu não consigo avaliar, porque eu precisaria de um ambiente completamente diferente para fazer essa avaliação. Vou falar um pouquinho de o que é esse fazer do psicólogo clínico para a gente entender a diferença. O psicólogo clínico, você vai lá semanalmente, na maioria dos casos, você vai lá fazer sessões de psicoterapia. E lá você vai levar a sua demanda, por exemplo, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser TDAH, pode ser autismo, pode ser transtornos de aprendizagem, enfim, pode ser uma variedade de questões que você tem apresentado, pode ser uma angústia, enfim, que você tem apresentado, e você vai lá para fazer sessões de psicoterapia, onde vai ter um ambiente específico para esse atendimento. Na maioria dos casos, os atendimentos vão ser individuais, a não ser que sejam sessões de grupo, terapia de grupo, aí seria com mais pessoas. Mas na maioria dos casos o atendimento é individual e você vai lá para fazer esse atendimento, com duração normalmente de 60 minutos, 50 minutos, normalmente é essa a duração. Isso para fazer uma sessão de psicoterapia. E lá esse profissional vai fazer uma avaliação psicológica, se for o caso, vai aplicar a testagem psicológica também, se for o caso, ele vai fazer essa avaliação, esse acompanhamento. Diferente daqui da escola, que não é essa perspectiva, não é essa visão do psicólogo escolar. Ele não vem aqui para fazer a avaliação psicológica, e sim para fazer a psicologia escolar. A escuta, né? Pode fazer a realização da escuta e, diante disso, fazer os determinados encaminhamentos, se for necessário ou não. Às vezes a escuta só é uma demanda que a criança traz, que às vezes ela não consegue falar com os pais e que seja interessante trazer sua família. Ou então pode ser uma questão de dificuldade de aprendizagem, que pode ser trabalhado aqui na escola com um reforço junto com os professores, com auxílio. Em alguns casos não, a gente precisa de um auxílio, por exemplo,
de um psicopedagogo. E aí a gente faz a sugestão para acompanhamento de um psicopedagogo. Nem sempre vai ser com um psicólogo clínico, pode ser com outros profissionais. Pode ser, por exemplo, a gente observar uma dificuldade na fala e fazer a sugestão para ele ir procurar um fonoaudiólogo. Então, é muito diverso. Os profissionais também que vão ser encaminhados, pode ser um neurologista, pode ser a outros profissionais também esse encaminhamento. Não necessariamente vai ser sempre ao psicólogo clínico, né? Pode ser para outros profissionais também. Mas assim, a principal diferença é que o psicólogo clínico vai fazer o trabalho no contexto clínico. E a gente na psicologia escolar não, nossa perspectiva é completamente diferente. É uma perspectiva no contexto escolar, onde a gente vai acompanhar o processo de desenvolvimento da criança dentro do contexto escolar e vai estar dando esse auxílio. E não vai ser semanalmente como se fosse no viés de sessões de psicoterapia, e sim um atendimento em grupo, um atendimento que busque o desenvolvimento dele aqui dentro desse contexto. E sempre observando, se houver necessidade, fazer o encaminhamento para que esse sujeito seja acompanhado no contexto clínico. Marcela, então, devido a toda essa riqueza do que a gente colocou aqui, de uma forma assim bem rápida, bem simples e objetiva, então a gente já pôde perceber o quanto o trabalho da psicóloga escolar é importante e muito enriquecedor, contribui muito para o trabalho da escola, das pedagogas e dos professores de modo geral. Então agora eu queria colocar de que forma que a gente pode atender o nosso aluno que está em casa, os pais que porventura tenham uma dificuldade ou que queiram conversar com você de forma muito sigilosa, a gente tem bastante esse cuidado, de que forma que a gente pode estar ajudando essa família, se essa família observou que a criança está tendo algum problema comportamental em casa devido ao isolamento, ou está tendo alguma crise de ansiedade, a família está percebendo alguns comportamentos que a criança não fazia e que agora está fazendo devido ao isolamento, né? Então eu queria entender dessa forma, como que a gente pode chegar até essa família e continuar dando assistência para ela? Então, nesse momento, alguns psicólogos clínicos estão fazendo atendimento online. É um pouco difícil fazer esse atendimento online. Por exemplo, eu também atendo na clínica, mas é um pouco difícil fazer o atendimento online com crianças. As crianças que eu fazia acompanhamento, nesse momento eu não estou dando a continuidade da terapia no atendimento online, mas estou dando assistência aos pais desta forma, mas assim, não tem como dar continuidade, é difícil. Então, eu acredito que alguns profissionais que atendem criança não estão dando esse atendimento no viés online. E outros estão continuando atendimento para atender adultos e outras demandas. Às vezes, a família traz essa demanda sua, às vezes é dos pais, a ansiedade de estar em casa, o sentimento de angústia por todo o contexto que está acontecendo. E aí, a sugestão é de procurar um psicólogo online para que ele seja atendido, porque tem essa possibilidade e tem acontecido muito aqui no país. E eu acho uma boa possibilidade para vocês, uma boa sugestão. Enquanto psicólogo escolar, como é que a gente tem feito esse trabalho aqui na escola? Algumas crianças já eram acompanhadas por conta de algumas questões específicas, como, por exemplo, as crianças de inclusão. Diante disso, a gente precisa verificar como é que elas estão em casa durante esse processo, porque está sendo passada atividades para elas, as aulas também estão acontecendo de forma online, e a gente precisa verificar como é que elas estão lidando com essa mudança de rotina. Algumas crianças estão apresentando dificuldade em relação a essa mudança de rotina. E aí, com esse olhar mais atento e cuidadoso, nós estamos entrando em contato com as famílias, para estar verificando como é que tem estado a criança nesse momento e a família em relação a essa mudança. Estamos dando sugestões para essas famílias por meio do atendimento online, no viés escolar, sempre tendo esse olhar para o contexto escolar, verificar em relação às atividades, a dificuldade que a criança tem apresentado em relação a isso. Então, tendo esse cuidado, nós estamos dando esse acompanhamento online aos pais ou por ligação, para que eles realmente se sintam acolhidos, se sintam acompanhados nesse momento. Se nós observarmos a necessidade dessa família ou de alguém da família fazer o acompanhamento online com um profissional clínico, nós daremos a sugestão, né? Seria interessante, nesse caso, você procurar um psicólogo clínico que possa estar lhe acompanhando por atendimento online, porque nesse momento ele não está tendo acompanhamento presencial, na maioria dos casos dos psicólogos, e aí, por isso, nesses casos, a gente faria a sugestão. Quando não houver a necessidade, nós vamos estar fazendo esse acompanhamento dos pais que também sentirem necessidade.
necessidade de entrar em contato com a escola, que seja algo relacionado ao desenvolvimento escolar, ao desenvolvimento da criança, que a gente possa fazer a escuta e, diante disso, fazer sugestões, né, de encaminhamento ou não, a gente também está aqui disponível para fazer esse acompanhamento com vocês também. Então, você que é da nossa comunidade escolar, que depois você possa rever essa live, esse bate-papo bem interessante com a Marcela. E se você se encaixar e se você se identificou em alguma dessas situações que a Marcela colocou, de observação de comportamentos da criança em casa, ou vocês, pais, acham que estão precisando de um acolhimento, de uma assistência, entre em contato conosco pelo nosso telefone 32329916 ou nos mandem um WhatsApp pelos canais de comunicação que vocês já possuem para solicitar o atendimento online da Marcela. Então, essa foi a nossa live com a Marcela Dantas, nossa psicóloga, sobre a diferença do trabalho da psicóloga escolar, da psicóloga clínica e como que a gente poderia dar continuidade ao atendimento da Marcela para você que está em casa. Muito obrigada e até mais.